objetivo é a conquista! Luiz Nunes Artmaker convida. Olá, pessoas! Bem-vindos ao canal Luiz Nunes Artmaker, o canal do arteiro, aquele que segue a arte, faz a arte, inventa a arte, brinca com a arte, que nem um garoto de 67 anos. Gente, este ano estamos comemorando os 50 anos do lançamento do Spectreman no Japão e 41 anos da nossa dublagem brasileira e lançamento no Brasil. 2 anos atrás, mais ou menos, quando eu iniciei o canal Luiz Nunes Artmaker, eu tive um encontro rápido com um personagem que eu acho que depois que a gente se torna a voz desse, nós mesmos acabamos virando e nos tornando personagens, né? Eu tive um encontro rápido, nós estávamos em São Paulo em horário de dublagem, meia horinha na hora do almoço, eu corri, bora lá bater um papo, ó, e fizemos um vídeo, eu postei um vídeo de 4 minutos e meio. É claro que os fãs viram, ficaram maravilhados. Caramba! Quem diria que aquele cara que queria acabar com o outro se encontram, se abraçam, sorriem e tem essa confraternização maravilhosa. 50 anos de Spectreman do Japão, 41 anos no Brasil. E esse cara que eu marquei esse encontro agora virtual e presencial, porque está no nosso coração, é o meu querido amigo Carlos Seidel. Bem-vindo, Carlos Seidel! Oi, Luiz! Carinha! Como é que você está? Tudo bem? Graças a Que Deus! bom reencontrar você e os seus trabalhos mais antigos, né? Foi a época que a gente se via com muita frequência, estávamos quase todos os dias juntos, não só no Spectreman, como nas outras séries todas da época, né? Sim. Era uma época que a gente convivia bastante. Cara, eu diria para você que estar trabalhando, para mim, é como... É o sinônimo de estar vivo, de estar acontecendo, o coração palpitando e a cabeça para cima, cara. Não muda. Trabalhar naquilo que a gente gosta não tem preço, né? Não. Não é um trabalho, é um lazer remunerado. Exatamente. É muito bom. Sem dúvida nenhuma. Carlos Seidel, eu sei que a gente se divorciou praticamente logo depois daquele início dos anos 80 com relação ao nosso Spectreman. Agora há pouco, o Carlos, aqui nos bastidores, falou assim para mim, cara, eu nem lembro direito mais, tal. Seidel, sabe quando eu me lembrei que eu tinha dublado Spectreman, cara? Eu dublei até 1985, né? Eu mudei para Campinas e fui abandonando. Mudei em 83, ia e voltava. Chegou uma hora que eu fui abandonando de vez, que eu assumi outras funções aqui em Campinas, até por causa da saúde do filho, que foi a causa de ter vindo de São Paulo para cá. Bom, fiquei 20 anos sem subir no palco, sem fazer nada com a arte, trabalhando com a publicidade. E na publicidade, eu era diretor de criação, escrevia roteiros, tive a grande graça de poder dirigir Dona Fernanda Montenegro em comercial. É uma grande honra mesmo. Uma grande honra. O nosso querido Orlando Drummond veio aqui em Campinas fazer comercial com a gente. Enfim, foi um período que eu estive fora dos palcos, fora do estúdio de dublagem, mas que eu estava com o pé na arte, né? Vivendo a criação e toda essa coisa toda. Por isso que tá rolando bacana o canal, porque a gente estava acostumado. Bom, aí em 2005 começou o projeto do Polo Cinematográfico de Paulínia, que é a mesma coisa que a Grande São Paulo aí, fica aqui do lado de Campinas. Um dos maiores polos de cinema que o Brasil já teve, com repercussão internacional. Eu fui para lá, falei, pô, agora está aqui do lado de casa, eu tenho que voltar a trabalhar nisso, não é?
E fui fazer cursos, porque a gente para de atuar, né? A midiologia muda tudo, né? E, cara, eu já me matriculei num curso de cinema, de cara, ali no início. E primeiro dia o diretor pergunta para a gente se a gente tinha alguma afinidade, o que ele podia tirar da gente. Aí eu me apresentei, sou ator, formado na Universidade de São Paulo, fiz isso, blá, blá, blá. Aí um colega de classe me levanta, você é o Luiz Nunes? Eu falei, sou o Luiz Nunes. Você é o Spectre Man, cara. Eu juro, eu fiz igual você falou. Eu olhei para ele e falei assim, eu fiz o Spectre Man. Esse cara me reinseriu no contexto da dublagem, porque ele falou assim, tem um portal chamado InfanTV, que tem uma página dedicada ao Spectre Man, tá lá o casting com as fotos de vocês, tudo atual. Olha. Inclusive sua, Seidel. E aí a gente não fica sabendo. Né? Aí, Incrível. cara, eu comecei a ver você, Osmiro, Gastaldi, Vilela, Leda, e comecei a ver aquilo, eu falei, meu, eu tenho tesão por isso, eu vou voltar. E voltei. E voltou com tudo para dublar. Hoje em dia você está direto. Bom, mas eu estou falando de mim pra caramba, eu vou cortar isso tudo na edição. Eu quero falar de você. Não, então, eu não parei de dublar desde então, né? Que naquela época eu fui para o SBT, lá fazendo aquelas novelas mexicanas, dublando aquelas novelas mexicanas, dirigi dublagem lá. Fiquei lá até 85 também. E em 85 eu fui para o Rio de Janeiro, porque eu estava meio assim saturado de dublagem, que eu dirigia lá de 8 da manhã às 8 da noite, de segunda a sábado, não tinha folga, não tinha nada, não podia fazer teatro, que eu deixei o teatro, né, por contingências, né, que a gente vai tendo mais responsabilidades na vida, e vem os filhos, vem isso, vem aquilo, e a dublagem é essa coisa garantida que a gente tem, que tem trabalho sempre, cada vez tem mais trabalho, graças a Deus, não é? Trabalho e que é um prazer. Então eu fui embora para o Rio para dar um descanso e acabei ficando 30 anos lá. Não me desvencilhei da dublagem, não. Fiquei uns meses afastado, mas daí faz uma dublagenzinha aqui, uma dublagenzinha ali. Quando eu me pego, já estava na Herbert Richards. Versão brasileira, Herbert Richards. Depois me chamaram para dirigir, eu dirigi lá há mais de 10 anos, até que acabou a empresa, né? Mas foi isso, eu não parei nunca de dublar, se for contar assim em tempo de trabalho, né? Você volta para São Paulo, eu também, e a gente se tromba num estúdio. Você vê? Eu me lembro a hora que eu entrei no estúdio, você estava sentado lá, você olhou assim, Luiz Nunes. Quando a gente se despediu, eu tinha até topete, cara. Então, não, mas faz isso aí mais de 30 anos. 30 Poxa, anos. Quase 40, porque quando eu fui também a gente já praticamente se via muito pouco, que sim. Eu já estava. Quando a Conarte fechou, a gente deu uma afastada geral, né? Foi uma tristeza coletiva, né? Pois o final da Conarte. Que era um projeto assim que era excelente, né? Essa coisa que não tem por que não dar certo e de repente Bom, nós nos conhecemos na extinta IC, depois virou BKS, que foi o período Odil, né? Odil foi no Brasil. Até, inclusive, a Conarte levava alguma coisa para dublar lá no Zankovski, também a gente dublava filmes nacionais lá, né? Onde o filme nacional, naquela época, não tinha som direto, né? E a gente passava a semana inteira para dublar um filme, o dia inteiro, longa-metragem, até de noite. Era muito bom, né? Era muito bom, né? Era. Poxa, a gente teve
coisas ótimas ali. Teve uma época, eu dublava, era novinho ainda, e dublei o Tony Tornado num filme, imagina, ele fazia. Mas acho que era a Virgem que chamava o filme. E Você deu a voz dublava para o Tony Tornado? o Dionísio Azevedo, que era o diretor do filme e diretor da dublagem, né? Ele tinha uma cena lá que o Tony Tornado dava uma gargalhada assim imensa. E eu não tinha esse fôlego todo. O próprio Dionísio foi lá e dublou a risada. A gargalhada. Não, e eram essas coisas que aconteciam assim, né? Que, nossa, era muito interessante. A gente dublando lá ao lado da Vera Fischer, ainda novinha, que tinha acabado de ser Miss e fez, acho que era um dos primeiros filmes dela. Era muito bom. Era uma época muito boa. Muito rica, né, cara? Muito rica, É. Nós vivemos um período, gente, que foi exatamente aquele miolo que eu chamo de caça às bruxas da ditadura, onde as manifestações de teatro eram manifestações muito complicadas de se fazer. Ensaiava 4, 5 meses, aí no ensaio geral sentava uma pessoa ali, fala, isso não fala, ela virava as costas e a gente falava assim, se a gente seguir o que ela cortou, a gente não tem espetáculo para estrear amanhã. Mas então, bobagens, o que eles não entendiam, eles cortavam. Achavam que era subversão, que era coisa de comunista, eles iam cortando. Cara, era muito engraçado. Eu me lembro, eu estava na EAD ainda, nós montamos o Capeta de Caruaru, que era um cordel, né? Um cordel, eu fazia o cego, o narrador, né? Tocando uma violinha, que eu toco um pouquinho. Aí, no meio numa das narrativas dele, num momento, ele fala assim, e a coisa aconteceu, e do pinto eu fiz um nó, saí para lá e fiz o forrobodó, uma coisa assim. Ela cortou o meu pinto, cara. Cortou o pinto. Mas é ridículo. Né? Ela cortou pinto fora. Ela falou, aí eu não podia falar pinto, daí você teve eu não podia falar pinto. Aí, né? A Noemi Marinho, o Genésio, era tudo da minha turma. Ela saiu falando assim, todo mundo caiu matando em cima de mim. Nossa. E aí, Luiz, vai ficar sem pinto ou vai pôr o pinto na peça? Eu vou te lembrar de uma coisa, cara. Eu recentemente assinei um stream que tem filmes e filmes e filmes, e eu sou fã, desde meus 15 anos de idade, de um cara que fala assim, Bond, James Bond. Cara, você dublou coisa pra caramba no James Bond. Vários filmes você fez participações. Eu ficava ouvindo assim, esse cara é o Seidel. Era o Márcio Seixas, não é, que fazia Bond. Eu acho que era o Márcio Seixas que fazia Bond. Pelo menos ele dublou vários. O Sean Connery, ele fez o Sean Connery e fez o outro lá que vem em seguida, que eu esqueci o nome agora. Que o Sean Connery foi o pioneiro, né? Foi. Mas eu não quero falar dele, eu quero falar do C. E eu fiquei surpreso, cara. Eu acho que aqui você dublou coisa ali que foi antes da gente se conhecer. Quantos anos você começou? Com quantos anos você tinha? Eu comecei a dublar em 68. Na AIC. Versão brasileira, AIC, São Paulo. Na AIC. Daí, em 68, daí eu dublei muita coisa na Odil, aqueles filmes nacionais, até estávamos falando hoje com um mixador lá da Dubbing, dessa época justamente, da AEC, O Betinho, você estava falando com o Betinho. Lá na Dubbing. Então, Betinho. E era uma época fantástica, né? Era a época ainda do magnético, que a gente ia para a Moviola cortar filme para dublar. Editar fita com durex. Era projetor. Olha, era uma época assim, completamente diferente, que o pessoal que hoje em dia trabalha em dublagem nem imagina como era, né? Assim, todo mundo no microfone,
só tinha uma pista, né? Tinha que gravar aquilo, e tinha que acertar, porque senão tinha que fazer tudo de novo. Todo mundo fazendo vozerio primeiro, você parecia um set de filmagem, né? Vozerio do terceiro plano, aí o microfone. Várias pessoas no estúdio. Hoje em dia seria inviável, né? Principalmente agora com a pandemia, seria inviável, né? A dublagem parava tudo. Teria parado. Na Conarte, um dos primeiros clientes importantes nossos foi o Silvio Santos. Sim. Aqueles contatos do Side, aqueles contatos do Gastaldi trouxe o Silvio Santos. E eu me lembro que quando chegaram os primeiros trabalhos, o assessor dele lá falou assim: bom, a gente vai fazer a telecinagem, vamos passar esses vídeos aqui para 16 milímetros e tal. Aí eu me lembro que você me lembrou disso. A gente lá na Conarte falou assim: espera um pouquinho, está em vídeo, vamos tentar gravar em vídeo? E a gente foi pioneiro em em dublagem em vídeo. A gente já dublava, eu tinha já dublado os filmes institucionais no Zé Roberto, que era nesse sistema de dublar direto do vídeo, com aquelas Unatics, Umatic. Então, aquele monitorzinho. Monitor. Isso. E as primeiras gravações, as primeiras dublagens a gente fez no próprio Zé Roberto, que tinha assim a novela As Prisioneiras. Eu lembro que a gente era para dublar uma novela, era muito tempo, a gente dublava até sábado, domingo, para poder entregar, e era muita gente. Então, mas a gente foi o pioneiro nesse pioneiros na gravação, na dublagem, digamos assim, ainda era o primórdio, né? Depois que virou digital de verdade. Mas a gente já tinha acabado com projetor, já conseguia ter 2, 3 na sala só e não aquela multidão. Eu me lembro lá no Pico do Jaraguá, a gente naquele estúdio improvisado, eu lembro até que pegamos ali no depósito do Baú da Felicidade, que o depósito dele ficava ali também, né, no mesmo pico, papelão para ajudar a amortecer o som da parede, porque botaram o microfone numa sala de parede limpa, de tijolo limpo. Aí a gente foi buscar papelão de embalagem e colou na parede para abafar um pouquinho o som. Eles não tinham a menor ideia de como tinha que ser um estúdio. Depois que começaram a projetar estúdio, depois que mudou para Vila Guilherme, é que se teve estúdio construído para ser estúdio de dublagem. Para ser estúdio mesmo. E nós acabamos levando dublagens dele, inclusive o Roddy Rocket, e nós, se não me engano, dublamos no Zankovski. Né? Rod Rocket, isso mesmo. O show da Lucille Ball. Lucille Ball. Um dos primeiros animes que a gente fez, que foi o Marco, lembra? Marco, o japonesinho. Marco. Nossa, se não me engano, foi a Leda que fez ele, que a Leda fazia a voz de criança. Nossa, Nossa, a gente fez tanta coisa naquele começo, né? Quem que fez a Lucille Ball, você lembra? Ai, caramba. Eu tô com a imagem na cabeça. Aliás, essa coisa de nome, eu já desisti de tentar lembrar o nome das coisas. Dar nome aos bois não é comigo. Eu lembro das pessoas, das situações, das coisas todas, mas os nomes... Eu vou lembrar um grande veterinário que eu dublo aí já faz uns anos, o Dr. Paul. O Dr. Paul agora foi para Centauro. Comecei a dublar aqui em Campinas e foi para Centauro. O Dr. Paul é mais ou menos assim: o dono do animal dá um nome para o animal. Como ele não sabe o nome, ele fala para uma vaca: queridinha, amorzinho, minha lindinha, minha florzinha. Boa saída. Bom, Spectre Man, falei aqui no início, está fazendo 50 anos, né? Pois é. E eu e você nos surpreendemos, e todo o nosso elenco, né, de amigos ficou surpreso
com a repercussão dele, que, como eu estava fora, eu não tinha ideia do que estava acontecendo. E, cara, foram os seguidores, os fãs da série, que fizeram isso ressuscitar. No dia 1º de janeiro de 2010, morreu o ator Tetsuo Norigawa, que é o ator que fez o Kenji, né? Porque o Spectreman, de fato, era um dublê que carregava aquela armadura, a fantasia dele. E esse cara morreu no dia 1º de janeiro. Você acredita, Saido, que uns dias depois eu recebi um e-mail do Japão, um brasileiro que vivia no Japão, que já tinha família japonesa, né? Família no Japão, tinha uma filha. Ele me mandou um e-mail lamentando pela morte do ator e mostrou vídeos para mim da filhinha dele, nascida no Japão, aprendendo a língua portuguesa, ouvindo a gente nos vídeos do Spectreman que ele levou. Olha só que... Essas são as surpresas que a gente tem, assim, né? A gente não faz muita ideia da repercussão do trabalho da gente, né? É uma coisa assim que vai exatamente perpetuando. Teve recentemente, no dia 2 ou 3 de janeiro desse ano, um canal de Tokusatsu aí, Joabas, né? Inclusive, esse cara, Joabas, morreu agora há um mês de Covid. Um cara gente fina pra caramba. E nessa live que ele fez, ele me apresentou um quadrinista, desenhista, que lançou uma revista, O Retorno do Spectreman. Espera aí. A seguir, cenas do próximo episódio. Miau! O Carlos Seidel é pai daquela atriz, Bia Seidel, né? Nossa! Que o Chaves começou meio que no acaso, né? Era um piloto de um programa que ninguém acreditava, que o Marcelo, com a sagacidade dele, escolheu certinho o elenco para cada um encaixado, mas era o elenco que ele tinha ali do lado, na contramão do resto do mundo. As pessoas estão conseguindo se livrar paulatinamente dessa pandemia, graças à vacina, graças ao isolamento.